Aí, tá ao vivo. Espero que o pessoal comece a entrar e a gente já... E essa live vai ficar salva, tá? Tá. Ó. Ah, tem que segurar. Ainda não está aparecendo aqui que começou. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. A gente já vai convidar a Débora. Não tem aqui, caramba. Aí. Eu sou meio eletrônico. Aí. Olá. Boa noite. Boa noite, Débora. Tudo bom? Tudo bom? Tudo em ordem, você? Tudo jóia. Então vamos dar aqui início a essa live sobre verde que te quer verde. Meu nome é Paulo de Tarso, para quem não me conhece. Eu trabalho aqui junto ao Instituto IFBG, Instituto Franco-Brasileiro de Gastronomia, onde eu sou professor de História da Gastronomia, Design de Pratos. E em breve nós vamos ter um curso de Neurogastronomia. Mas hoje nós vamos ter aqui uma conversa com a Débora, que é proprietária e gerente da DRO Ervas e Plantas, que mexe com plantas e flores especiais, não é? E eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade dela estar aqui junto com a gente, dela aceitar o nosso convite para falar, uma vez que a vida dela é um pouco ocupada, e ela nos atendeu gentilmente, para falar de uma coisa que eu acho que interessa a todo mundo, que é a boa alimentação, né? A escola aqui tem uma busca constante nesse sentido, e a nossa conversa de hoje vai tratar exatamente sobre isso. Então, Débora. Obrigada pelo convite. Espero que seja esclarecedor para todos o nosso bate-papo. Ótimo. Então, eu acho que a gente poderia começar você contando um pouquinho de como é a DRO, como é que nasceu a DRO, o que vocês fazem, como vocês trabalham. Tá. A DRO, ela é uma empresa de 25 anos, a gente vai completar 25 anos de mercado agora em junho. Nós somos os primeiros produtores de brotos e flores comestíveis na América Latina. E isso começou em meados de começo dos anos 2000 ali, né? Junto com o movimento da Nouvelle Cuisine, né? Onde foi começando a ter os menus degustação e as decorações foram diminuindo de tamanho. E nós trabalhamos principalmente com os restaurantes de alta gastronomia, em grande maioria em São Paulo. Hoje a gente trabalha com cestas orgânicas para pessoa física também. Nós somos produtores orgânicos certificados. E, enfim, o nosso trabalho é voltado para produtos diferenciados, coisas que as pessoas nunca não encontram. A gente é conhecido por ter o que as empresas normalmente não têm. E ter produtos diferenciados, né? E sempre foi o nosso foco, mas em conjunto com a natureza, né? Em conjunto com uma sustentabilidade, uma situação de cultivo que esteja de acordo com os nossos princípios, que no caso é o cultivo orgânico. Ótimo, ótimo. É curioso porque a primeira vez que eu vi mini legumes
foi na década de 90, né, na região da Alsácia, e a gente viu numa feira dessas, feiras de rua mesmo, e a gente viu uma série de legumes diminutos ali, e a gente falou, nossa, olha que coisa diferente e tal. A gente já conhecia a couve de Bruxelas e tal, mas não havia visto ainda produtos com aquela cara, com aquele tamanho, com aqueles sabores, né? E nós ficamos super interessados, mas aqui no Brasil demorou muito tempo para começar a surgir esse tipo de coisa, né? Foi nos anos 2000 também. Por aí. Começo dos anos 2000. Mas aí a gente não fala nacional, né? A gente fala, nós começamos isso e aí até o Brasil ter produtores, né? Em todos os estados que fornecem esse tipo de produto, demorou mais. Inclusive até hoje não tem, né? Quando a gente fala de Nordeste, fica muito difícil o cultivo lá por conta do clima, né? O Brasil é um país imenso, então a gente tem microclimas regionais, a gente tem climas completamente diferentes de norte a sul, né? Uhum. E isso dificulta o cultivo de muita coisa. E eu acho que o que é interessante no trabalho de vocês é uma certa recuperação de algumas coisas que nós deixamos de produzir, de consumir, não é? Sim. E tem coisas que vocês produzem que são chamados punks também, né? E eu tive pesquisa cinco tipos, ou sei lá, não cinco tipos, mas nós utilizamos uma quantidade muito pequena desses alimentos que são disponíveis, que estão disponíveis na natureza, mas nós, por eu diria, um defeito alimentar, nós acabamos por não utilizar essa quantidade de alimentos diferenciados que nós temos, não é? Uhum. Eu acho que as punks, elas. Quem fez um trabalho muito bacana com as punks foi o Valdeli, né? Que ele trouxe isso de volta de uma forma bastante teórica, né? De uma forma muito séria, em que as pessoas passaram a conhecer esses produtos, inclusive dentro da alta gastronomia. Quando a gente fala sobre punks, nós começamos a vender punks quando as punks não tinham nem esse nome, né? Eu acho que começo dos anos 2000, a gente comercializava já beldroega, trevo, diversos tipos de punks que hoje tem esse nome, essa nomenclatura, né? Que é a criação dele, inclusive. Oi? É criação dele o nome, ele que inventou Na esse verdade, nome. quem deu esse nome não foi ele. Ah, é? Foi uma amiga minha que escreveu o livro junto com ele, inclusive, que é uma pessoa maravilhosa. E ela que eles ficavam todas as vezes escrevendo plantas alimentícias não convencionais, plantas alimentícias não convencionais. Aí ela falou, viu, tá um saco isso daí, cara. Toda página tem plantas alimentícias não. Aí ela colocou punk, aí ficou. Ah, que ótimo. E ela é incrível, ela faz um trabalho maravilhoso, inclusive. E ela que escreveu o livro junto com ele, né? Junto com ele, sim. Tá. E assim, aí essa nomenclatura veio depois, né? Mas assim, o Brasil é um país muito rico em cultura regional e quando a gente fala em punks, isso vem muito forte, a cultura regional, né? Então a gente fala em Belém do Pará, as punks de Belém do Pará, a gente fala, tem jambu. Jambu é usado em Belém do Pará desde sempre, né? Aí agora em São Paulo a gente fala que é uma punk. Aí, né, isso vai acontecendo com diversos. Ora Pronobis em Minas Gerais. Ora Pronobis é conhecido como carne de pobre em Minas.
As pessoas que não têm condições de comprar carne, Aham. plantam Ora Pronobis no quintal, colhem Ora Pronobis e é a fonte de proteína que elas têm na alimentação. Então, as punks, elas ainda hoje são utilizadas numa escala muito pequena em relação à variedade imensa de punks que se tem, né? Aham. E O Eudes fez um trabalho maravilhoso com taioba no Uhum. litoral, que ficou muito, que conseguiu difundir a taioba no Brasil. Então, cada um foi pegando um produto e foi, sabe, divulgando e as pessoas passaram a conhecer mais. Eu procuro no nosso Instagram fazer pelo menos um post por semana falando sobre uma punk, porque eu Tá. acho que é É, interessante para as pessoas saberem a diferença, né? Inclusive, é, esses dias eu fiz um teste nos stories e eu comecei a colocar o que é comestível e o que não é, né? Porque as flores, de um modo geral, são punks. Porque não é uhum. convencional se comer flor no dia a dia. Então eu comecei a colocar lá as punks, as flores, né? Quais são comestíveis e quais não são. Me responde, é comestível ou não é? E assim, a gente pegou a cicuta, que é uma das flores mais tóxicas da América do Norte. Ela mata, ela gera convulsões e eu tive 80% das pessoas disseram que é comestível. Bom, Aí você fala, meu cicuta, Deus, eu preciso falar mais a respeito disso, porque é perigoso isso. cicuta é o veneno que Sócrates tomou para morrer. Sócrates, exatamente. Eu ainda coloquei isso. Aí eu falei, gente, espera um pouco. Aí eu fiz um post só sobre ela. Falei, gente, vocês sabem que a história diz que Sócrates morreu envenenado com cicuta, né? E aí as pessoas olharam e falaram, não, isso é comestível. Então é Não, muito perigoso. Quando a gente fala em punks, o livro do Valdeli trouxe informações para as pessoas, mas que muitas vezes elas olham para uma planta e acham que parece com a outra planta e comem. E isso ele é super conta, complicado. ele até conta no livro dele as experiências que ele faz e os problemas que ele teve com isso, né? Em algumas Sim, dessas experiências dele, ele não se saiu muito bem, não. Mas é então. importante alguém que possa trazer para a gente essa diversidade, porque, no fundo, a alimentação nossa, ao longo dos séculos, vem se tornando extremamente homogênea e extremamente restrita. Né? Sim. Nós temos aí 2/3 da alimentação mundial estão concentrados em 5 alimentos: né? Milho, soja, trigo, arroz e mais algum. E quando a gente fala em milho, a gente fala em alimento que 90% hoje é transgênico, né? Para Aham, tolerar a pulverização na roça e ele não morrer na pulverização, ele é transgênico. E aí a gente vê uma situação em que o milho fica lá sendo geneticamente modificado para tolerar a quantidade de veneno que é utilizada nas monoculturas hoje. E isso só destrói o nosso solo. Então a gente começa a pensar o que vai acontecer com a alimentação das pessoas dentro de 50 anos. A gente conversou hoje a respeito exatamente. daquela, daquele Daquela documentário, série, né? daquele documentário, Que é genial. Na Solo hora que você me Fértil. falou, eu não associei o nome, que eu já tinha visto esse documentário. E é muito claro quando eles falam, nós teremos 60 safras. E aí acabou. As pessoas não se conscientizaram disso ainda. Nós teremos mais 60 Não, safras. são. E acabou. Dentro de 60 anos, nós não teremos mais safra. Porque a monocultura e a cultura cheia de veneno está destruindo o nosso solo. E o Roundup está caindo nos É, nossos lençóis freáticos. E nós estamos bebendo veneno. Então, quando a gente bebendo fala em Roundup. cultura orgânica, ela vai muito além de um selo da certificação. Que sim, tem que ter, para garantir que é mesmo. Para você poder ter, de fato, um órgão fiscalizador correto. Porque hoje a fiscalização ela é muito branda, né, em cima dos produtores de um modo geral. Uhum. A Anvisa fez um gráfico
esses dias em que eles mostraram que 40% da alface produzida no Brasil está com os níveis de agrotóxicos acima do nível permitido. 85% do pimentão. Tomate, morango. Tomate, morango. Sim, e as pessoas estão comendo isso e elas não estão entendendo por que a nossa geração, de repente, tem tanto câncer. Exatamente. Está comprovado, Roundup dá câncer. E o que é Roundup? É o que se passa na terra para se matar o mato, para poder arar a terra, deixar a terra exposta ao sol, ter evaporação de nitrogênio, evaporação do carbono, e a gente não ter mais nutrientes nesse solo. E aí a gente tem que tratar com adubação química. É a situação que a gente está vivendo, e as pessoas ainda não se conscientizaram disso. E não, essa demanda, ela vai vir da população. Se a população não tiver essa demanda, os produtores não vão fazer. E eu acho que um dos papéis importantes aqui na nossa escola e nas conversas que a gente tem tido por aí é exatamente tentar alertar as pessoas, os chefes, a ter esse compromisso com o alimento. Porque não é o fato de você ir buscar o alimento no supermercado ou entregar no Ceasa que você está garantindo que o alimento esteja íntegro. Né? É preciso ter um acompanhamento do local da origem dele, para que você se certifique que aquele material é bem tratado. Aquele alimento é algo que você vai ingerir, vai dar para sua família e que não está correndo risco por isso. E mais, né? É curioso que por volta dos anos 30 havia um problema muito grave na produção de nitrogênio para as lavouras. Né? Então, não havia uma tecnologia, essa tecnologia era baseada basicamente numa substância chamada guano, que são fezes de pássaros, né, que somente o Chile produzia. E no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou a enfrentar um problema porque ela não tinha alimento para a guerra. Né? Então, aí eles produziram nitrogênio químico. Exatamente. Curiosamente, o Como mesmo era o nome cara... do cara? Esqueci o nome do cara. E ele foi responsável por isso, por muito disso, porque os venenos, na época, eram usados como guerra biológica, né? Química, guerra química. Exato, exato. Não, e ele, o cara que criou esse processo de produzir nitrogênio artificialmente, né, que possibilitou o crescimento da agricultura em larguíssima escala, é também o cara que criou um gás chamado Zyklon-B, que era o gás utilizado nas câmaras. Né? Então, é essa dualidade da ciência que é curiosa às vezes. Né? E eu acho que tem um aspecto importante, quando a gente olha a alimentação como um todo, a adoção da agricultura já foi um risco enorme. Né? Existe um livro chamado Aço, Guerra e Germes, do Jared Diamond. Não sei se você leu esse livro. Não li não, vou procurar. Ele é muito interessante porque ele conta a história da agricultura e ele aponta que aquilo foi um erro. Né? A agricultura foi um erro porque nós passamos de uma alimentação que era diversificada para a monocultura. A civilização diminuiu de tamanho em alguns séculos cerca de 10 centímetros. Né? E é o mesmo erro que nós estamos incorrendo agora com monoculturas. Tá certo? Em vez da gente se utilizar da diversidade, nós estamos optando por uma alimentação que é muito restrita em função de tudo aquilo que é produzido. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho, e um agrônomo, um amigo meu, Breno Pereira, sempre a gente conversa sobre esse assunto, e ele falou, que tipo de adubagem vocês fazem lá na DRO?
Nós fazemos adubo, nós temos dois tipos de adubo que nós utilizamos, que é que é o bokashi, que é o que a maioria dos produtores orgânicos utilizam, é o bokashi. Mas o bokashi, para o produtor orgânico, é como se fosse um curry para uma família indiana. Cada um tem o seu. Tá. Cada um faz o seu. Então, o nosso bokashi, ele é feito com em torno de 18 ingredientes, dos quais os quais são na proporção exata que nós precisamos para a variedade de plantas que a gente cultiva. Se você for cultivar outro tipo de planta, você vai precisar de um equilíbrio diferente de bokashi. Então, cada produtor faz o seu. Não existe ela usa bokashi. O bokashi é 2 kg disso, 3 kg disso, não sei o quê. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu. E nós produzimos o nosso próprio bokashi aqui, que tem farelo de arroz, carvão, melaço de cana como starter para começar a microbiologia. A gente faz raspagem na nossa floresta nativa, que a gente tem aqui, para a gente tirar a serrapilheira e trazer para o nosso bokashi toda essa biologia rica da nossa floresta. Que, na verdade, o solo nada mais é do que isso, né? Diz que numa mão de terra você tem mais biologia do que seres humanos na história do mundo, né? E é exatamente isso. A gente precisa trazer essa biologia que vem da nossa terra, da nossa floresta, porque você vê que uma floresta nunca está doente. Ela está sempre em equilíbrio. Então, assim, a gente traz essa biologia para o nosso bokashi e a gente aplica isso no nosso canteiro. Não só da serrapilheira da floresta, mas também de raiz de bambu, que é muito forte em fungos benéficos que matam fungos maléficos. Então, tudo isso gera um equilíbrio no bokashi, que gera um equilíbrio no nosso solo. E isso nutre melhor a nossa planta, que fica com uma imunidade mais forte, consequentemente fica menos doente, tá? Menos propensa a doenças. Assim como uma planta bem nutrida traz mais nutrientes para quem consome. Se você comer uma planta que foi mal nutrida, ela vai te trazer muito menos nutriente do que uma planta que foi bem nutrida. Então, o cultivo orgânico, não só ele não é cheio de veneno, mas ele também te traz mais nutrição em relação ao cultivo convencional. E nós usamos também o 421, que é outro tipo de composto que nós fazemos aqui, que a gente coloca nas plantas perenes a cada 15 dias para manter a adubação do solo. Porque a gente tem algumas variedades de flor que são perenes, então a gente não fica batendo canteiro, virando canteiro e plantando de novo. Então, de alguma maneira, essas plantas precisam de mais nutrição. Então, nós colocamos mais nutrição a cada 15 dias. Vai esterco de vaca, enfim, são 18 coisas diferentes. E é interessante o que você está tocando, porque eu tenho uma amiga que é nutricionista e a gente estava assistindo uma live dela esses dias e ela estava falando a respeito da flora intestinal. E aí eu falei assim, é gozado, a gente fala da flora da natureza, mas às vezes se esquece de cuidar da nossa própria flora, tá certo? E esses alimentos diversificados, eles sem sombra de dúvida promovem a saúde e o bem-estar de uma maneira muito natural, sem o envolvimento desses elementos que são tóxicos à nossa natureza, né? E promovem a melhoria da nossa saúde. Mas nós estamos, nesse momento, seja no Brasil, seja no mundo, com uma redução das opções alimentares de maneira muito significativa. Ou seja, por mais que você entre no restaurante, pegue o cardápio e lá tenha, sei lá, 15, 20 pratos, a hora que você vai separar aqueles elementos, você vai achar poucos elementos ali e pouca diversificação, né? Você falou da taioba, eu estava lendo um artigo para a gente conversar aqui, e aí eu vou citar para você aqui alguns nomes, né? Provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo conheçam um ou outro, né? Que é Araticum,
bijagica, alfenim, Você também pegou cambucá, você ariá. falou assim, qual que é o nome mais esquisito que tem aqui? Eu vou pegar esse. Qual? O bijagica? Tá todos, né? Não, é Você super não tá falando estranho. nenhum tipo de punk que é convencional, né? Que é mais Conhecido. conhecido. É, ariá, abil. Abil eu conheço porque na minha infância Minha mãe a adora. gente comia abil. Minha mãe É, grumachama, por exemplo, Guru me não chama. conheço. Umbu é uma fruta, Guru me conheço. chama é como se Paulista-Jussara, a fosse um gente já tem aí. blueberry brasileiro. Pinhão, taboa. Aí a gente tem taboa. Né? Por exemplo, a questão da taboa é um negócio interessante. É uma delícia. É uma delícia. Mas você vai na feira, você não encontra. Você tem que ter alguém que seja seu amigo e produza. Né? Nós temos, por sorte, nós temos uma amiga, que é a Sônia, que produz para a gente, então entrega, então a gente come. Taioba, aliás, não é taboa. A taioba. A taboa é aquele negócio que é tão curioso, porque você vê na margem dos riachos, a taboa, e acha que aquilo lá não se come. Não. Você raspa aquele material cor de cerâmica e come aquilo. Ele é um cereal. Né? Então, são coisas, são alimentos que nós Que nem temos o caruru, né? à O caruru, você disposição. pode fazer pipoca com caruru. Você tira a semente, deixa secar, que nem é da família da amaranto. E ela estoura, vira uma pipoquinha. Por exemplo, a trapoeraba, por exemplo, é uma punk que ela é tida como invasora, né? Pelos agricultores a vida inteira. E a gente vende muita trapoeraba aqui. E a flor dela é linda e ela é super nutritiva. Só que as punks, de um modo geral, elas têm um sabor bastante intenso. Então você tem que saber usar. Como nós estamos com um gosto que é homogêneo, ou seja, é massa, é carne, é salada, e na salada é alface, almeirão, agrião, uma outra. Qualquer coisa que você coma diferente, você vai falar, não, isso aqui é muito estranho. Não, é que você não experimentou, né? As pessoas comiam isso. Tem que ter cuidado, professor, porque tem muita punk que só pode ser consumida se você cozinhar primeiro. Então não é porque é punk que você pode pegar e comer. Tem algumas variedades de punk que só podem ser consumidas depois de você cozinhar durante, às vezes, 1 hora. Depende, às vezes uma fervida é suficiente, às vezes é o caso clássico da mandioca, né? A mandioca, apesar de não ser um punk... a mandioca brava, é o caso da mandioca, que apesar Eu vi um meme esses dias da mandioca. Eu falei assim, como será que descobriram que a mandioca tinha que cozinhar 7 dias, né? Falaram assim, bom, a gente cozinhou 3 e o Zezinho morreu, então vamos cozinhar mais uns 4 pra ver se funciona. Provavelmente. Não, é o caso Né? da amêndoa. A amêndoa, ela também tem cianeto. Morreu. A própria taioba. Aí o filho do João comeu depois de 7 dias, não morreu. Então é 7 dias que tem que ter. Fechou. São 7 dias. A amêndoa também. A amêndoa que nós comemos hoje já é uma amêndoa domesticada, porque ela contém cianeto. Né? E cianeto é um veneno fatal para nós. Então tem uma série de alimentos que têm essa natureza, né, que não estão dentro da culinária tradicional brasileira, mas deveriam estar. Eu me lembro, eu tenho um livro que fala, é um livro de 1908, e ele conta, por exemplo, os alimentos que Campinas exportava. E Campinas exportava abil, exportava tamarindo, exportava uma série de frutas e verduras que nós não encontramos mais hoje no mercado. Então, eu acho que essa diversidade é algo
que a gente procura aqui na escola tentar trazer para os alunos, fazer eles experimentarem, comerem, para saber essa possibilidade. E aqui eu só vou fazer uma observação, porque eu sou o único professor dessa escola que não cozinha. Eu queimo água, pra você ter ideia. A única coisa que eu sei fazer é churrasco. O resto, eu sei dar aula de história da gastronomia, sei falar sobre montagem de pratos, sem nunca ter montado um prato, mas eu acho que é função nossa aqui dentro da escola e é função dos professores e da direção da escola a exata divulgação desse imenso tesouro que o Brasil tem e que você é uma dessas empresas pioneiras na produção desses produtos, né? Nós temos aproximadamente 5.000 punks no Brasil, quer dizer, e nós estamos aí reduzidos a 10, 20 tipos de... ou até menos, né? Nós experimentamos, outro dia, mandei a foto para você, da sua alcachofra, que é uma coisa, né, simplesmente fantástica. Não estou fazendo publicidade, não. Estou demonstrando claramente, né, uma coisa suave, completamente diferente dessa que você compra, que é tratada com agrotóxico, com outros produtos. É porque essa alcachofra, ela é uma variedade híbrida. Ela é diferente, é uma variedade híbrida que não requer injeção hormonal. Então, a gente consegue produzir ela o ano inteiro, sem injeção hormonal, só que o custo dela para a gente é em torno de 8 vezes maior do que o custo de uma produção de uma alcachofra normal, entendeu? Mas é aquela história, vale o quanto pesa. Porque quando você come, você vê que é um produto de qualidade. Então, eu acho que lógico, você não vai comer todo dia, toda semana aquilo, né? Vocês têm, inclusive, dificuldades na produção. Mas é algo que é excepcional em termos de experiência gastronômica. Uma das coisas que nós centramos aqui na escola, e a gente gosta de falar, é transformar a experiência o ato de comer em uma experiência de comer. Porque nós estamos acostumados a sentar na mesa e almoçar. Né? Grande parte das pessoas nem sentam em casa, né? Elas comem. Exatamente. Então, eu tenho a felicidade de ter uma mulher que cozinha e cozinha bem, então eu como todo dia muito bem. Né? Então, é uma experiência que as pessoas, hoje, elas precisam ir ao restaurante, ou ter um amigo que cozinha, ou mesmo elas, mas é sempre restrito isso. Né? E aqui na escola, a gente tenta colocar para os chefes que eles têm que se envolver com essa experiência e passar adiante isso. Né? Essa é uma das razões porque você hoje está aqui, quer dizer, é trazer a sua experiência, o seu expertise nos produtos que você faz para que as pessoas conheçam. Né? É impressionante você ver a qualidade do produto. Então, a gente tem procurado fazer isso. E você colocou uma observação aí, as pessoas comem muito rápido. Né? Então, o que acontece? Nós estamos percebendo que o tempo da alimentação está encolhendo. Né? Antigamente você gastava 1 hora para comer. Hoje as pessoas gastam, às vezes, 10 minutos para comer. Ou seja, elas não estão comendo, elas estão jogando comida para dentro e só. Né? Então, eu gostaria de saber de você também, Débora, a experiência de você em relação à aceitação do produto de vocês junto
a comunidade de restaurantes, mas o restaurante é um lugar restrito porque ele conhece esse tipo de coisa. E eu percebi que agora vocês estão abrindo isso para o mercado de Campinas, quer dizer, para as pessoas que não necessariamente estão envolvidas diretamente na cozinha, para a pessoa comum receber esse alimento que você está produzindo aí. Eu acho que foi fantástico. Foi fantástico, porque nós viemos da alta gastronomia desde sempre, né? Vamos completar 25 anos agora, então são 25 anos de alta gastronomia. E pela primeira vez nós abrimos o nosso portfólio para pessoa física na pandemia, porque chegou num ponto em que fechou tudo e a gente não tinha para quem vender. Então, nós decidimos abrir as cestas de orgânicos para pessoa física. Exemplos de produtos que nós trabalhamos: cenouras coloridas, beterraba amarela, beterraba chioggia italiana, alcachofra, broto, flor comestível, saladas premium, punks, batata roxa, tudo que é colorido, diferente, couve-flor roxa, brócolis romanesco, enfim, produtos que sempre foram focados na alta gastronomia. E aí a gente, quando abriu, as clientes, obrigada, Érica. Quando abriu para pessoa física, eu acho que foi muito bacana, porque as pessoas conseguiram, na casa delas, ter o produto que a gente serve nos restaurantes de alta gastronomia em casa. Então, a mesma salada que você come no Fasano, você vai ter na sua casa, na sua cesta. A mesma salada que você come no Dom, você vai ter na sua casa, na sua cesta. A mesma salada que você come no Mani, você vai ter na salada, na sua cesta. E a gente gostou da ideia de unir, porque existe um consenso, de um modo geral, entre os produtores orgânicos, de que o produto tem que ir o mais natural possível. Então, as cestas de orgânicos geralmente vão com um pé de alface inteiro, né? Um maço de couve, um maço de rúcula. No nosso caso, como nós já trabalhávamos com os restaurantes, os nossos produtos vão higienizados e prontos para consumo. Então, vai os mix, as saladas vão prontas, sabe? Então, é abrir o pacote, colocar no prato, comer. E aí, como é a nossa, que é muito diferente da salada que as pessoas estão acostumadas a comer na casa delas, a não ser que elas comam no Fasano e no Dom todo dia, elas acham muito legal. Elas acham muito bom. E aí, de repente, fica diferente. De repente, o sabor que isso traz no dia a dia deixa de ser monótono. A salada deixa de ser uma coisa chata e passa a ser uma parte interessante da alimentação. Principalmente quando a gente fala na salada Punks, por exemplo, que cada garfada é um sabor diferente. Tem a azedinha que traz o azedo, aí vem um pedaço de radicchio que traz o amargor, aí depois vem uma rúcula selvática que traz a picância, e aí você tem uma folha mais neutra de alface baby. Então a gente consegue, com cada garfada, esse sabor muda. Então isso deixa de ser monótono. Multiplicando, né? Multiplicando o sabor. E as pessoas tiveram uma aceitação imediata. Foi uma aceitação instantânea do nosso trabalho, que foi muito gratificante. Porque me fez pensar, poxa vida, em 25 anos precisou uma pandemia para eu pensar em fazer isso, sabe? Poxa vida, e é o seguinte, sabe? É oferecer. E é muito bom. A gente entrega em São Paulo 4 vezes por semana, a gente entrega ABC Paulista, a gente entrega Campinas, Sorocaba. A gente faz 18 cidades hoje. Se não fosse a pandemia, eu ia continuar no meu mercado gastronômico para o resto da vida. A gente fazia 65 entregas por dia em restaurante. Por que eu ia abrir isso? Sabe? Eu não tinha nem condições. Então a gente abriu da noite para o dia porque os restaurantes estavam fechados e nós já tínhamos a estrutura para atender os restaurantes. Nós conseguimos atender a demanda da pessoa física.
Olha, é uma. Eu não vou fechar nunca mais para pessoa física. Nunca mais. Eu acho que os chefes, eu acho que estavam mal acostumados, eu acho, com a gente, sabia? Não, e Porque eu olha, acho que eles já estão tão acostumados com a gente que eles já não tem mais essa a reação quando surpresa, chega. né? A surpresa É, de ver aquilo lá. Eu vou te contar uma coisa que é curiosa. Eu nunca fui de comer salada. Eu comecei a comer salada, acho que lá pelos anos 80, acho que você não tinha nascido ainda. E é super eu fui a um recente. restaurante, eu fui a um restaurante chamado Nos Ancêtres Gaulois, os nossos ancestrais, os gauleses. É um restaurante francês que ele tem uma característica bastante diferenciada, porque ele não serve salada. Ele serve uma cesta desse tamanho, com legumes e verduras que foram colhidas ali, vem com terra. E você vai comendo aquelas. Vai lá, tem um jeito de se limpar ali, vai comendo aquilo naturalmente. E foi a primeira vez que eu me lembro de ter comido salada, porque não adiantava meu pai me obrigar, minha mãe me obrigar, minha avó me obrigar, porque não era aquilo que eu queria comer. Porque eu não achava sabor naquilo. Hoje, a minha refeição, ela se inicia com uma salada a mais numerosa possível, né? E modifica muito as pessoas. Eu lamento não ter forçado as minhas filhas a comer salada e a gostar de salada como hoje eu gosto, Mas o né? lance não é Então, a esse. gente tem essa possibilidade. O lance não é forçar. O lance é Não, na introdução alimentar, você já começar com essas coisas. Você já começar com verduras e legumes e frutas e de preferência orgânicos para você não começar dando veneninho para seu filho desde sempre. Mas a ideia é você começar a introdução alimentar assim. Eu falo para o meu filho de 4 anos, eu falo, B, você quer brócolis ou você quer pizza? Ele fala, eu quero cócolis. Porque ele acostumou a comer dessa maneira. Se você visse os 2 pratos de sopa de cabotiá que ele comeu agora, é de dar gosto de ver, entendeu? Por quê? Porque aprenderam desde sempre. Se você falar para ele, você quer bolo ou você quer kiwi? Ele vai. eu a gente, bom, a gente sabe hoje que tem criança, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% das crianças elas acham que leite é um produto igual à Coca-Cola, que ele é Vem da fabricado cachorro. em algum lugar. Não É. sabe que vem da vaca. Então, você precisa imaginar como é que é o drama da alimentação num país lá que tem, sei lá, mais de 60% de obesos, tem um índice altíssimo de infarto, tem todo Não esse tipo de precisa coisa. chegar lá. Não, Você vê não. aqui no Brasil, a Vanessa, que é a chefe do Paride, escreveu um livro junto com a Luciana Toquita a respeito. Ó, o Fabiano, que falou a DRO Promove Saúde, ele é o nosso consultor. Ele é o nosso agrônomo Uhum. consultor. É ele que faz o negócio funcionar todo, viu? Se não é ele a base, para aqui. Graças a Deus. Planejamento de plantio, tudo, tudo. Eles fazem tudo. E assim, É, eles estavam escrevendo um livro, a Vanessa com a Luciana Toquita. A Luciana Toquita, ela foi assessora do Jacan durante uns 15 anos. Ela é gênia do marketing, ela está abrindo uma empresa de marketing agora para empresas.
E elas escreveram um livro com algumas receitas da Vanessa e do Antônio Maiolica falando sobre a obesidade infantil no Brasil. Uhum. De acordo com os estudos, tá, que eles fizeram, em 2034, se eu não me engano, os pais vão começar a enterrar os filhos. É impressionante, impressionante como nós somos descuidados com a saúde. Não, há um estudo demonstrando que, por exemplo, o testículo das crianças está diminuindo de tamanho em função de refrigerante, o plástico que você embala o refrigerante. Ora, se isso acontece, por que nós continuamos a dar para as nossas crianças esse tipo de alimento? Né? Falta no geral, primeiro, uma política clara de incentivo à boa alimentação. Em segundo lugar, educação alimentar básica. No curso que eu dou aqui sobre história da gastronomia, eu falo de 3 mulheres do início do século XX, onde uma delas instituiu na escola o ensino de afazeres domésticos. Deveria ser obrigatório no Brasil. Sim. Homens aprenderem a arrumar a casa, homens aprenderem a passar roupa, homens aprenderem a cozinhar, homens aprenderem a lavar, a passar, a participarem de maneira participativa do trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico não é um trabalho da mulher. Não. É um trabalho dos dois. Né? Eu, enquanto arquiteto, estou muito preocupado com essa questão. E hoje, na Folha de São Paulo, há uma reportagem de uma arquiteta mexicana onde ela aponta um problema que a casa não é feita para a mulher. A casa é feita para o homem. Ou seja, nós não estamos preocupados com a reprodução nem com a manutenção da casa, em termos da cozinha, em termos da culinária. A cozinha é o lugar mais perigoso da casa. Né? Então, arquitetos continuam fazendo cozinhas com pouca ventilação. Né? Essa pouca ventilação se deve a fatos históricos. Você tem empregadas para a qual você não liga a mínima, ter escravos, que não tem mais, ou mudou de nome, né? E você não ventila corretamente as cozinhas, se esquecendo de que os fogões hoje têm desligamento automático, né? Se acontecer qualquer tipo de coisa com isso. Então, eu acho que as coisas são fundamentalmente importantes, o cuidado na educação alimentar. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho nesse sentido e nessa direção, né? Que eu acho que é isso que é importante. Acho que eu falei esses dias, uma cliente nossa me mandou uma mensagem, eu fiquei até emocionada com a mensagem dela. Aliás, isso acontece com frequência ultimamente. Que a gente recebe cada mensagem linda que é gratificante, sabe? A gente fala, a gente está no caminho certo, porque se a resposta das pessoas é essa, então a gente está no caminho certo. Eu falei a respeito do consumo de agrotóxicos no Brasil e que cada brasileiro, em média, consome 7,3 litros de agrotóxico por ano. Cada brasileiro. E na sua casa tem 3 pessoas, nós estamos falando em 22 litros de agrotóxicos por ano. Uma garrafinha de 100. E aí ela foi para o supermercado com a mãe dela e a mãe dela começou a pegar os legumes e as verduras. Ela falou assim, pô mãe, eu já não falei para você que você tem que comprar da DRO? Você sabia que você consome 7,3 litros de veneno por ano? Falou para a mãe dela. E a mãe dela falou assim, quanto? Ela falou, você sabia? E você, isso, acontece isso. E aí, quando eu vejo que uma informação que eu passei
ela repassou para outras pessoas e as pessoas começam a ter consciência de que elas estão se alimentando de uma forma errada, e a gente tem que pensar que uma criança que começa a alimentação dela com produtos convencionais, cheios de veneno, ela está todo dia ingerindo uma quantidade X de veneno. Nessa mesma série, nesse mesmo documentário que a gente estava conversando hoje, o cara fala assim que o solo é a mesma coisa que o ser humano. Ele tolera picos de coisa errada. Agora, nem o solo e nem o ser humano toleram todo dia errado. Todo dia. Se você tá todo dia doente, Não. todo dia ingerindo veneno, a conta depois fica desse tamanho. A quantidade Vai dar errado em algum momento. vai dar errado em algum momento. Exatamente isso. E o solo é a mesma coisa. O solo, quando está mal nutrido, o solo, quando está entupido de veneno, o solo, quando está exposto aos raios solares diretos, sem cobertura, sem nada, é a mesma coisa. É uma ferida aberta. Débora, a gente olha as cenas da Guerra do Vietnã e fica apavorado vendo aqueles aviões lançando uma substância chamada agente laranja. O agente laranja é o que a gente toma todo dia quando come uma verdura dessa, é o Roundup. O Roundup foi desenvolvido. Sim, porque as pessoas não sabem. A Guerra do Vietnã foi exatamente isso, para que eles pudessem... O que estava acontecendo? Os vietnamitas se escondiam na selva e ninguém achava os caras. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram aviões e jogaram milhares de litros de veneno, de Roundup, e mataram toda a vegetação. Os caras não tinham mais onde se esconder. E olha que coisa cruel. Olha que coisa mais cruel. E nós, sem o conhecimento, estamos fazendo a mesma coisa. Continuamos a fazer a mesma coisa, né? Quando você olha extensões de terra, que você tem uma colheita por ano. Lá naquele documentário, o cara falou assim, bom, eu não tenho uma colheita por ano. Ele mostra o terreno dele, mostra o terreno do vizinho. Ele falou, eu tenho 12 colheitas por ano, 13 colheitas por ano, porque eu tenho tudo plantado aqui. O meu vizinho, ele está esperando um ano para poder plantar. Ele não vai ganhar nada nesse período. Ou seja, nós estamos fazendo a coisa de maneira errada. E eu acho que a escola tem um papel, eu sou um defensor da escola, porque eu acho que o Brasil é um país que precisa de 3 revoluções. Educação, educação e educação. Se nós tivermos essas 3, nós vamos poder construir de fato um país melhor. Sem isso, nós não vamos construir. Nós vamos ficar batendo cabeça o resto da vida. E nós aqui, e nessa conversa minha com você e com essas pessoas que estão nos ouvindo, acho que, de alguma maneira, nós estamos prestando um pequeno serviço a essa comunidade, que pode ser poucas pessoas hoje, mas que certamente vão difundir aquilo que você falou de importante, de substancial, sobre o que está acontecendo em termos da alimentação hoje. Quer dizer, você pegar uma criança e dar 1 litro de Roundup para ele beber todo mês, você está sendo criminoso. Então é preciso ter uma preocupação cada vez maior com a alimentação, né? Aliás, nós só sobrevivemos porque nós nos alimentamos. Então é preciso tomar um cuidado enorme com isso, né? Eu tenho filhas e netos, né? Então, às vezes a minha filha abre uma exceção e ela fala, hoje é dia da porcaria. Então você vai comer uma porcaria uma vez por mês. Acabou. O resto do tempo, a comida tem que ser a mais limpa, a mais tranquila, a mais correta do mundo. Não é? Então, eu acho que isso faz do nosso trabalho aqui na escola de educar os chefes, educar aquelas pessoas que estão procurando o conhecimento, e você que produz e entrega esses produtos na casa das pessoas. Quer dizer,
Eu acho que é uma Existe uma questão, transformação chefe, que é importante. fundamental. Professor, existe uma questão que é muito importante, Diga. que é o CMV. Então, quando a gente fala de restaurante, a gente fala em CMV. O que que é isso? É o custo por prato, certo? E aí, quando a gente fala em introduzir orgânicos dentro de um restaurante, a gente fala num aumento no CMV. E isso faz com que muitos restaurantes falem: opa, vai diminuir meu lucro, corta o orgânico, vamos para o convencional. E isso é muito comum, isso é a grande maioria, infelizmente, é assim que funciona, porque aquilo é um negócio. Agora, o que que eu falo toda vez? A demanda vem do cliente. Se o cliente fala, essa salada não é orgânica, então eu não vou comer essa salada. Se vocês não me servirem uma salada orgânica, eu não vou comer. E a gente fala em restaurantes em que a gente gasta R$ 1.400 de uma refeição e que não usam salada orgânica. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí, o que que eu falo? A demanda do cliente vai obrigar o restaurante a comprar orgânico. A demanda do restaurante vai obrigar o produtor convencional a rever os conceitos dele e passar a produzir de forma orgânica, porque senão ele vai ficar sem mercado. Sim. E quando aumenta a oferta de orgânicos, o que que acontece com o preço? Cai. Cai. Todo mundo ganha. É uma ação conjunta. Mas as É pessoas uma não operação fazem ganha-ganha. essa Todo opção. mundo ganha. Todo mundo ganha. Não faz conta. Nós temos de R$ 80 a R$ 150, certo? Uma cesta nossa de R$ 150 alimenta uma família de 5 pessoas durante uma semana tranquilamente. Eu tenho clientes minhas que falam, eu só compro proteína. Eu compro a sua cesta e proteína, mais nada. É a alimentação da minha família. E aí, quando você fala, eu gasto R$ 150 por semana com orgânicos, isso é muito caro. Isso é muito caro. Quanto você gastava antes? Ah, antes eu gastava R$ 50. Tá. E quanto você consumia? Tem isso também. Quantas porções de salada você comia? Quantas porções você comia de verdura e de legume todo dia? Que a OMS fala que são 5 porções por dia. Quantas você consumia? Você vai consumir muito mais, porque aquilo está lá. O aumento de consumo vem junto com o aumento de gasto. E o que você deixou de comprar porque você tem esse orgânico em casa? Então, quanto custa um pacote de passatempo? Quanto custa uma caixa de todinho? Que ao invés da caixa de todinho, você faz uma de laranja. Ou você faz uma limonada cheia de vitamina C, sem veneno nenhum. Então, assim, a conta fecha a partir do momento... É lógico que a gente não está falando de pessoas que estão abaixo do nível de pobreza. A gente não está falando das pessoas que não têm como se alimentar. A gente está falando de pessoas que têm condições de comprar um orgânico, mas optam por não comprar e, ao mesmo tempo que optam por não comprar, pagam R$ 8 num saco de Ruffles. Exatamente. E aí não é caro o saco de Ruffles. Quanto custa uma garrafa de Coca-Cola? Não. E é o seguinte, você está comprando veneno. Né? É veneno que você está comprando. Exato. Débora, infelizmente nós estamos chegando no nosso tempo. Eu queria que você falasse as palavras finais. Eu queria te agradecer enormemente em meu nome, em nome do Instituto Franco-Brasileiro de Gastronomia, a sua atenção e a sua gentileza em nos atender. Então, as suas últimas palavras. Eu agradeço pelo convite. Eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de conscientizar esses alunos que amanhã vão tocar restaurantes e podem optar por uma alimentação mais saudável para o cliente deles. Eu acho fundamental o trabalho, esse embasamento para que essas pessoas saiam com esse tipo de conteúdo no final. E é o que você falou, a educação é tudo. Tudo.
que saiam profissionais plenamente competentes daí e conscientes do que vai acontecer no futuro se continuar do jeito que está, ou do que pode acontecer no futuro se eles tiverem um primeiro passo ali de mudar. Porque a mudança depende de cada um de nós. Ótimo. Exatamente. A revolução está na casa de cada um, na opção que cada um faz pelo seu alimento. Então, eu queria te agradecer enormemente. Vamos esperar que não corte, porque ele vai cortar já já. Então, eu te agradeço de novo. E numa outra oportunidade nós vamos te chamar de novo, porque a conversa foi muito boa e tem muita coisa ainda para falar. Muito obrigado. Professor, eu estou à disposição e eu fico feliz que tenha gostado dos produtos. Ótimo. Uma boa noite para todos. Viu? Obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite a todos também. Obrigado pela atenção. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, até mais. A gente se fala.